E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aí a mais um resumo da aula da Escola Bíblica. Desta vez a gente vai resumir aí a aula 04, cujo título é Podemos Crer no Antigo Testamento. Então nós estamos aí continuando nosso estudo nesse livro, nesse curso Vida Nova de Teologia Básica, Introdução à Bíblia. E vamos aí rever um pouquinho tudo que nós falamos na aula 04 de domingo. Bem, os passos para a formação do cânon do Antigo Testamento se deu por três etapas. A primeira foi a inspiração de Deus. Deus escolheu homens que pudessem escrever tudo aquilo que ele realmente queria que eles escrevessem. Foi o que nós chamamos aí de inspiração orgânica. O segundo passo foi o reconhecimento por parte do povo de Deus. Não é qualquer escrito que podia ser colocado no cano. Primeiro tem que o povo reconhecer se aqueles escritos eram realmente inspirados por Deus. E a terceira etapa foi a coleção e preservação pelo povo de Deus. Então, esses escritos eram preservados, era a cultura da época. Lembra daquelas leis de Moisés que eram guardadas na Arca da Aliança? Então, foi graças a essa preservação, desses livros que nós temos aí o Antigo Testamento, que levou cerca de 1000 anos para ser realmente pronto. E a partir daí vamos agora conhecer quais foram esses livros preservados. Essa coleção de livros do Antigo Testamento também ficou conhecida como o cânon da Bíblia Hebraica. E esse cânon tem uma divisão bem específica, é dividido em três grupos: a lei, ou a Torá, os profetas e os escritos. Essa junção dos três grupos dá um total de 22 ou 24 livros. Bem, mas aí pode perguntar, mas como assim 22 ou 24? Não são 39 livros do Antigo Testamento, mas lembre que nós falamos que essa divisão de 22 a 24 ocorre da seguinte forma. Nós temos a Torá, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o nosso Pentateuco. Aí vem profetas. Lá em profetas eles têm Josué, Juízes, Samuel. Note que Samuel deles não tem primeira e segunda, é somente o livro de Samuel. Reis, não tem primeira e segunda Reis, é somente o livro de Reis. Aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, e é aqui onde a coisa muda, O livro chamado Os Doze é uma coleção com vários escritos de vários profetas. Então, para nós, Oséias, Joel, Amós, Obadias, cada um aqui é um livro específico. Para eles, não. Tudo isso faz parte de um livro chamado Os Doze. E aí nós temos também os escritos, que são Salmos, Provérbios, Jó, Canto dos Cantos, Ruth e assim por diante. A diferença de 22 ou 24 é porque alguns contam aí Esté e Ruth como um livro só, e Lamentações e Jeremias também um livro só, tá bom? Mas foi somente a partir de Alexandre o Grande, que com a sua conquista de várias terras, e que instalou, a língua grega como a língua oficial. E a partir disso surgiu aí a Septuaginta, que nada mais é do que a tradução do Antigo Testamento, que era escrito em hebraico e aramaico, para o grego. Então a Septuaginta é a tradução, tá certo, do Antigo Testamento para o grego. E foi a partir daí que surgiram alguns livros apócrifos. O que são livros apócrifos, O termo apócrifo significa aí oculto, escondido. E aí nós podemos entender de duas formas. É o oculto, como não conhecemos bem quem é o autor, ou também porque tem uma linguagem um pouco mística em alguns livros. Então nessa época surgiram muitos livros apócrifos, o que colaborou aí para o surgimento de algumas divisões entre católicos e protestantes. E foi a partir desses livros apócrifos que começou a complexidade do cânon do Antigo Testamento. Por quê? Porque a Igreja Católica começou a reconhecer os apócrifos como, na verdade, um segundo cânon, que também eram livros inspirados. E isso se deu através de alguns concílios, e que culminou no Concílio de Trento, no qual a Igreja Católica assume e reconhece como inspirado alguns livros apócrifos. E aí surgem mais 7 livros ao cânon hebraico. Entre eles estão aí Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. E há alguns acréscimos aos livros de Esté e de Daniel.
A Igreja Ortodoxa também reconheceu alguns apócrifos, até mesmo um pouco mais, né? Além dos 7 livros da Igreja Católica Romana, ainda reconhece mais 2. Isso ocorreu no Concílio de Jerusalém, no século XVII, e também de Constantinopla, no mesmo século. Nós temos aí, no nosso caso, da Igreja Protestante, não teve de forma nenhuma o reconhecimento desses apócrifos como livros inspirados. Então, embora algumas edições da Bíblia Protestante contivessem alguns livros apócrifos, eles eram considerados apenas livros para edificação e conhecimento pessoal. Tinham uma certa importância histórica, mas não teológica. E aí, por que os apócrifos foram retirados da Bíblia Protestante? Primeiro, incompatibilidade teológica, não, o que eles ensinavam não era compatível com o que dizia toda a Bíblia. Disputas canônicas pré-concílio de Trento, então, devido a disputas de alguns concílios que reconheciam, outros não reconheciam, então essa disputa acabou fazendo com que enfraquecesse a importância desses livros apócrifos. Nós vemos também a ênfase na língua hebraica, ou seja, para a Bíblia protestante só valia o Antigo Testamento que fosse escrito em hebraico ou então em aramaico. Então, qualquer livro que tivesse escrito somente em grego não podia fazer parte da Bíblia protestante com relação ao Antigo Testamento. Evidências no Novo Testamento, então não havia evidências no Novo Testamento desses livros apócrifos. E a autoatestação, ou seja, não possui apoio teológico de nenhum outro livro. Então, nesse ponto, devido a essas circunstâncias, os livros apócrifos foram retirados da Bíblia protestante. Bem, mas por que cremos no Antigo Testamento? Já vimos aí como ele foi formado um pouco, vimos aí o dilema com relação aos livros apócrifos, mas por que podemos crer nesse livro? 4 fatores que nós estudamos aí na aula do domingo. Primeiro, porque Cristo acreditava fielmente em tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Segundo, que também os próprios apóstolos acreditavam. Eles tinham a plena confiança que aquele livro era sim um livro inspirado. Terceiro, a confirmação através dos fatos. Muitas profecias que foram colocadas no Antigo Testamento se cumpriram ao pé da letra, mostrando sim que era um livro confiável. E o quarto ponto é a confirmação pela fé. E a gente viu uma citação interessante no livro, que existem alguns pontos que, por mais que nós expliquemos para as pessoas um pouco da forma racional do porquê cremos no Antigo Testamento, de certa forma também vai existir um pouco de fé. Então o livro faz uma citação bem interessante que diz o seguinte: nem mesmo os melhores argumentos são capazes de convencer o incrédulo. Então a crença no Antigo Testamento também tem um pouco de fé. Você tem que acreditar que tudo aquilo ali também foi inspirado realmente por Deus. Não é somente a razão. É a razão, sim, em alguns aspectos. Existem formas racionais de explicar por que é um livro realmente inspirado, mas em certo aspecto também existe um pouco de fé. E para encerrar, a gente viu aqui algumas aplicações. Por que o Antigo Testamento é importante para nós? Bem, porque ele é a palavra de Deus, assim como é o Novo Testamento. Nós vimos que as pessoas têm uma tendência de pensar que somente o Novo Testamento é a palavra de Deus. Não, a Bíblia toda é a palavra de Deus, inclusive o Antigo Testamento. Segundo, o Antigo Testamento é importante devido para quem ele aponta. O Antigo Testamento é fundamental para poder compreender como é que funciona o Novo, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. E isso é importante. E o terceiro, porque ele é a chave para entender o Novo Testamento. Você não vai conseguir entender o Novo Testamento sem compreender mesmo, de fato, o que realmente ensina o Antigo Testamento. Então esse aí foi o resumo da nossa aula de domingo. Espero que vocês possam aí aproveitar bastante. E qualquer dúvida é só procurar aí a gente lá no grupo, tá bom? A paz!